A cultura tradicional do mundo do trabalho entrou em colapso definitivamente. A inteligência viva está entre nós. Como que um grande festival de música criado na década de 80 se transformou num dos maiores eventos de inovação do mundo, o South by Southwest? Quais são os efeitos disso na cultura organizacional da sua empresa? Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Há uma grande confusão, antes de mais nada, entre tecnologia e avanços culturais e sociais. Exemplo, no século XV, a prensa de Gutenberg foi uma grande revolução tecnológica. Mas se você atentar bem, a grande sacada ou a grande mudança que aconteceu não foi por causa da tecnologia. A partir da prensa de Gutenberg se dá início a uma transformação social. O então aprendizado, conhecimento que estava restrito à Igreja Católica, caiu na mão de qualquer burguês interessado em disseminar qualquer tipo de conhecimento. Normalmente, experiências e inovações tecnológicas trazem a reboque uma revolução cultural e social. E é isso que está acontecendo hoje no mundo do trabalho. Segundo o SXSW, na última edição, e segundo os ensinos, principalmente da MWeb, que veio falar nesse evento sobre a inteligência viva, o mundo do trabalho definitivamente entrou em colapso. E o link disso com a cultura do trabalho, para você, CEO, empresário, o que isso tem a ver com você, é que a gente vai discutir aqui. Lembrando aqui também de William Ogburn, sociólogo, década de 50, que criou o conceito de cultural gap, ou atraso cultural. Isso significa que o mundo material evolui muito mais rapidamente do que a gente consegue acompanhar. Eu e você, meu amigo, nós estamos atrasados e, pasme você, cada vez mais. Quando a gente olha para as evoluções da IA, por exemplo, você já deve estar cansado e careca de ouvir falar sobre IA. Mas o grande ponto é que se a sua empresa ainda está explorando a IA só no nível de chatbot, de agentes, que é muito bom, você tem que fazer. Mas o que foi apresentado no SXSW desse ano é que nós já estamos numa outra fase, a inteligência viva. A inteligência viva é aquela que faz a conexão entre a inteligência artificial, sensores ambientais e o mais importante, biotecnologia. Já era uma tendência do passado de que a gente ia ter wearables, vestíveis, mas hoje há uma união futura definitiva entre o digital e o orgânico. E isso, num curto espaço de tempo, vai transformar o nosso ambiente e o nosso mundo de trabalho. Será que já é momento da sua empresa se preocupar com isso? Ou será que a gente ainda tem um longo período e a gente ainda vai ter tempo de se adaptar a essa situação? Como sempre, vamos fazer o recorte da situação do nosso país. A gente sempre gosta de dizer aqui que cultura você precisa colocar ela dentro do seu ambiente, da sua realidade específica, né? A gente não pode simplesmente sair fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Mas no caso do Brasil, quando a gente coloca isso em perspectivas, o quadro é pior do que a gente imagina. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil está na posição 63 em preparo para a economia mundial. Só 18% das empresas brasileiras têm o que a gente chama de maturidade digital. Quem publicou isso foi a McKinsey em 2023. E o nosso problema é ainda maior porque isso não tem a ver só com tecnologia, tem a ver com cultura no mundo do trabalho. E adivinha, a nossa cultura em práticas de gestão é ainda mais atrasada do que todos esses dados. William Ogburn ficaria abismado em ver o nosso atraso, se bem que ele escreveu na década de 50. A analogia prática que a gente faz é que a cultura de trabalho brasileira é ainda extremamente baseada em silos de trabalho, independência de áreas, organogramas extremamente verticais e extremamente hierárquicos que bagunçam e às vezes atrapalham e impedem a comunicação, que é a base para inovação, criatividade no ambiente de trabalho. E a provocação é como que nós vamos competir com empresas globais altamente tecnológicas e que já estão trabalhando no mundo do trabalho com a cultura do futuro, se nós nem na cultura do presente estamos. Então fica aqui um alerta para você, CEO, empresário de qualquer área
de atuação, qualquer indústria. A inteligência viva vai chegar, já está chegando, e se você não se preparar para ela, você tem uma grande chance de não sobreviver a esse futuro. Implementar cultura viva, cultura organizacional ambidestra, preparar suas lideranças para esse mundo que já é realidade, é uma necessidade premente. Outra situação prática é que você pode fazer uma análise direta dentro da tua estrutura para saber se você está preparado para a cultura do trabalho no futuro. Como que anda o teu middle management, a sua média gerência? Se você tem muitos cargos na média gerência, provavelmente a tua cultura não está preparada para as questões novas e para o ambiente de trabalho auxiliado pela inteligência artificial, generativa e viva. Segundo a Harvard Business Review de 2024, empresas que adotam a automação baseada em IA têm em média um aumento de produtividade de 41%, além de reduzir turnover. Mas uma boa parte dessas empresas tem o que a gente chama de flat management structures, estruturas mais flat, mais horizontais e não extremamente hierarquizadas. É praticamente impossível você implementar uma cultura baseada em IA, em colaboração, com organogramas hierárquicos e extremamente rígidos. É claro que algumas indústrias ainda têm essa necessidade pelo número de trabalhadores, né, que tem nelas. Mas se a sua empresa é uma empresa que tem capital intelectual, que é extremamente humana na relação de produção de intelecto, você obrigatoriamente tem que ter uma empresa mais flat em termos de estrutura. O termo que foi usado no SXSW é: o middle management está derretendo. Nós vamos perder essas posições de coordenador, de gerente, gerente sênior, esses níveis, esses layers organizacionais, eles destoam da cultura baseada em inteligência viva. E aqui não entenda que eu estou dizendo que você vai ter que demitir os seus gerentes. Na verdade, a ideia é transformar o middle management em líderes de squads, ou líderes que fazem parte também do time, em times multidisciplinares e que trabalham aproveitando o que tem de melhor entre o humano e os agentes de IA, sensores e biotecnologia, adiante dos seus concorrentes. Então vamos lá para aspectos práticos de como é que a gente resolve esse problema, ou pelo menos como que a gente começa a se preparar para esse futuro. Primeiro passa por redesenho organizacional. É quase incompatível você tentar trazer IA para sua empresa e ainda manter o mesmo desenho organizacional que você tem aí na sua empresa. Em alguns episódios passados aí do Dell Insights, a gente falou sobre as novas estruturas de cargos e salários com o uso e o advento da IA. Isso já é realidade. Então fazer um redesenho da sua organização baseado em IA é um primeiro caminho. Você precisa começar a fazer essas análises. Outro lado é prototipação. A sua empresa precisa ter times multidisciplinares com gente de todas as áreas e de todos os níveis prototipando novas soluções, novos produtos, considerando também o novo ambiente social que vai existir. Nós estamos num momento de extremo risco, mas riscos que têm enormes oportunidades. Se você ainda continua mantendo conhecimento de inovação e criatividade só na sua cabeça, só no conselho, só com a discussão entre os executivos mais sêniores, você provavelmente não vai viver toda a experiência de inovação e criatividade com o advento da IA. Terceiro ponto, alfabetização digital executiva. Segundo dados do MIT publicados em 2024, 74% dos CEOs entrevistados disseram que eles não têm noção dos riscos e das oportunidades que a IA está trazendo para o mundo e para a indústria deles. Então, obrigatoriamente, seus executivos que são mais velhos, nós somos mais velhos, CEOs, empresários hoje, e considerando o risco do cultural gap, do atraso cultural, esse é o público que hoje mais precisa de alfabetização digital. A minha pergunta, inclusive, é: a engenharia pedagógica dos programas de desenvolvimento de líderes na sua empresa já consideram eles entendendo o futuro, entendendo os cenários onde a IA vai fazer parte do dia a dia deles ou não?
Quarto, implantar modelos de governança adaptativa. Olha que louco. Na verdade, todas as empresas têm fluxos de governança extremamente definidos, processuais, catedráticos. Hoje você precisa obrigatoriamente ter centros de poder e governança espalhados dentro da organização. Isso passa em dar mais autonomia para o time em linhas gerais mesmo. E hoje nós vivemos no Brasil uma cultura de centralização e de baixíssima autonomia. Inclusive é um dos pontos que a gente falou no Dell Insights passado. A falta de autonomia gera riscos, inclusive psicossociais, para a sua organização, para a sua empresa. E quinto ponto, transformar o RH num designer de cultura. Olha, tem tudo a ver com o que a gente sempre fala aqui na Dell Consultoria. O RH precisa se converter numa área de cultura organizacional, de design de cultura. Embora não seja o dono da cultura, porque o dono é você, CEO, empresário, você precisa ter profissionais que entendam de cultura, além de, como diz o David Ulrich, serem parabólicas do que acontece no mundo para trazer isso para dentro da sua organização. Esses são os pontos que você precisa atentar se você quiser estar vivo no novo mundo do trabalho. Em resumo, o SXSW 2025, no que tange a cultura organizacional, diz para nós que nós já estamos vivendo o que a gente chama de empresas vivas, como organismos que funcionam junto da interação do ser humano com sensores, com IA generativa, com biotecnologia. Isso deve estar chegando para a gente numa velocidade absurda, porque nós estamos num processo de evolução exponencial, tanto em cultura quanto em sociedade. A pergunta que fica é se isso é um problema para você. Pode ser que não seja, mas se vale a dica, entenda que o futuro está batendo a porta cada vez mais rápido. Quando você pisca o olho, a coisa já aconteceu. Se você foi criado no movimento Barça, Wikipédia, Google, IA generativa, pois bem, tudo isso já é passado. A gente está falando agora de inteligência viva. Fazer da sua cultura um lugar propício para que tudo isso aconteça é o caminho. Se você não tem ideia de como fazer isso, a gente está aqui para te ajudar. Nós aqui na Dell Consultoria fazemos diagnóstico da sua cultura atual, a gente diz o quanto atrasado você está para tudo isso que está acontecendo, te ajudamos a desenhar a cultura que você vai buscar no futuro e damos todo o apoio na construção dessa cultura. Nossos contatos estão aí. Se o que eu falei aqui te despertou algum interesse, fale conosco, nós vamos ter um prazer enorme em conversar com você. Grande abraço, até o próximo Dell Insights. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.